Muito bem, estamos no segundo ano, a segunda temporada do Código da Liderança, hoje com o professor Marcos Pontes, que é reitor do Centro Maurício de Nassau e também diretor do núcleo do Grupo Ser Educacional aqui no Ceará. Professor Marcos Pontes, muito obrigado por disponibilizar tempo aí na sua agenda. Eu sei que é começo de semestre, então as faculdades estão em polvorosa, não é? Ainda estamos vivendo, infelizmente, esse período de pandemia e isso atrapalha muito os negócios, mas de qualquer forma eu fico muito contente e muito feliz por tê-lo aqui no segundo ano do Código da Liderança. Bom, olá, Danilo, tudo bem? Prazer estar com vocês. Para mim é uma honra participar dessa segunda edição do Código da Liderança. De fato, mais um ano atípico, né? Mais um início de semestre, esse talvez um pouco mais conturbado até do que o de 2020, porque em 2020 nós não iniciamos em pandemia, e esse agora sim, nós estamos iniciando em pandemia. Então o cenário é um pouco adverso, mas a gente está aqui firme e forte, agradecendo a oportunidade e o espaço para falar um pouquinho sobre liderança e como é que a gente exerce isso no Centro Universitário Maurício de Nassau de Fortaleza. Perfeito. Nunca nós precisamos tanto de liderança, não é, professor? Então, liderança e universidade. É possível, na universidade, desenvolver a liderança dos alunos, que já muitos deles são profissionais de mercado, que entram na universidade pela primeira vez? É possível fazer esse link? Danilo, esse é um dos maiores desafios da universidade contemporânea, né? Aqui na Uninassal, a gente busca incentivar os nossos alunos a terem vez e voz nos nossos canais, no sentido de desenvolver essas lideranças. Cada conquista deles é compartilhada em nossos canais de divulgação. Nós incentivamos os nossos professores a estimular as lideranças dos nossos alunos. Aqueles que têm um perfil mais, de fato, propício e são mais desenvolvidos, são aqueles líderes mais natos, que eu diria que já vieram de fábrica, e tem mais essa inclinação, e tem aqueles que estão desabrochando, que a gente faz o trabalho de maturação. A gente acredita que investir em estudantes capazes de resolver problemas sociais ajuda a criar um mundo melhor, né? Nós queremos formar bons profissionais, e bons profissionais passam por profissionais líderes para o mercado de trabalho. Inclusive, a gente está nesse momento em andamento com um projeto que nós chamamos de Capacita. Esse é um projeto que visa oferecer capacitação gratuita, formar lideranças, não só para a comunidade interna, mas como na nossa comunidade externa, todo o entorno das nossas unidades. Nós acreditamos muito no potencial de cada estudante que nós temos, e nós temos em cada turma nossa uma dupla de lideranças. Essas lideranças são eleitas pelos seus pares, e dentro desse projeto que a gente tem dentro da instituição, nós passamos o ano inteiro trabalhando e desenvolvendo o potencial desses líderes, que muitas vezes nem sabem que são líderes. Eles vão descobrindo isso ao longo do tempo e vão se formando como tal, né? Assim, não existe um curso especificamente que desenvolva uma liderança, mas dentro de cada um de nós existe um líder a ser desenvolvido. Perfeito, professor. O mercado, ele é muito exigente, cada vez mais, sempre exigindo novas habilidades dos profissionais. A universidade, ela consegue acompanhar esta exigência que é cada vez veloz, cada vez mais veloz, em termos do mercado cobrar as soft skills, as hard skills, as habilidades todas que o mercado anda cobrando. A universidade consegue acompanhar isso? Ela tem feito um esforço muito grande para isso, porque é muito dinâmico esse movimento, né, Danilo? As empresas elas têm buscado contratar profissionais que possam realmente não apenas crescer em funções, mas também assumir outras responsabilidades e se tornarem líderes dentro das empresas. Em períodos de crise, como o que a gente vive hoje, isso se torna ainda mais evidente, já que a rotatividade de profissionais, ela acaba onerando muito gastos que são desnecessários. E é interessante você fidelizar esse profissional dentro da sua instituição, dentro da sua empresa. Um perfil que a gente acha que se diferencia, e o mais procurado atualmente na nossa concepção, é o que a gente chama de liderança global, né? Trata-se dessas pessoas que, além de cumprir tarefas do dia a dia, do cotidiano, da rotina, elas são também capazes de motivar equipes, elas transcendem um pouco, né? Inspiram colegas de trabalho, acompanham mudanças no mundo, se relacionam muito bem socialmente. São os profissionais que a gente chama de bilíngues, com espírito empreendedor, que se interessam, né, por novas culturas, trazem inovação para o ambiente profissional. E aqui na Uninassal não é diferente. A gente, conforme eu te falei lá atrás, a gente busca incentivar o espírito de liderança dos nossos alunos, através das nossas capacitações,
porque, de fato, isso faz toda a diferença no mercado de trabalho. Um profissional que se apresenta como um líder, que é proativo, que tem essa característica, ele consegue mostrar isso ao mercado, ele tem uma probabilidade muito maior de absorção. Sem dúvida nenhuma. Vamos entrar no seu dia a dia, professor. O senhor acumula, inclusive, duas funções, é reitor e diretor do núcleo. Agora, como o senhor lida com essas duas funções, como o senhor lidera, tendo que estar aí numa função, às vezes nas duas ao mesmo tempo, como é isso no dia a dia de um diretor, reitor? Você precisa ter uma relação de estreita parceria e confiança com seus liderados. Você não pode centralizar isso, você tem que aprender a delegar, mas é uma delegação assistida, onde você delega e acompanha. O líder que desempenha a função de gerir as ações da empresa, assim como gerenciar os conflitos existentes, ele tem que ter essa capacidade, né? O líder, dessa forma, ele se impõe como uma das principais peças da organização devido ao conhecimento técnico e pessoal, de não somente gerenciar a parte financeira, mas saber gerir e lidar com pessoas. Esse é o grande desafio. Gestão de pessoas. A gestão acadêmica também exerce a função de liderança, uma relação de reciprocidade e de confiança, porque é preciso saber ouvir e trabalhar a equipe para extrair dela o melhor possível. Então, eu acho que essa delegação, essa gestão assistida, ela é extremamente importante. Se eu não tivesse uma equipe coesa, uma equipe robusta, uma equipe em fina sintonia, seguramente eu não teria condições de acumular essas funções e não teria condições também de desenvolver as lideranças que eu tenho, porque um bom líder é aquele que desenvolve outros grandes líderes. Perfeito, professor, é isso mesmo. Um bom líder tem que desenvolver outros líderes, não guardar para si o conhecimento, senão não é líder, é o chefe, né? Exatamente, há uma diferença bem interessante sobre esse ponto de vista, né? Entre você chefiar e você liderar. E quando a gente se pauta pela liderança, a gente se pauta pelo espelho, a gente se pauta pela nossa ação, pela nossa atitude. E uma delas é a formação de novas lideranças para darem sucessões aos processos. Muito bom, professor. Aliás, eu estou lhe chamando de professor Marcos Pontes, e eu me sinto muito à vontade porque eu também sou professor. Isso. E então eu vou puxar a sardinha para o nosso lado, o meu lado e o seu lado também, e o lado dos professores. Vai lá. Como desenvolver a liderança em sala de aula? O professor, ele tem essa capacidade, ele pode fazer isso, é bem visto pela universidade? Demais, Danilo. O professor, ele é um profissional de referência e é inspiração para o aluno, né? É o espelho, ele é um ponto focal, né? Portanto, é uma figura de liderança e deve se comportar como tal, né? O professor, com o perfil de líder, ele sabe ouvir o aluno, ele sabe se comunicar bem, ele é resolvedor de problemas, ele inspira os alunos a alcançarem seus objetivos dentro de sala e fora de sala, ele é um motivador. E na nossa instituição, no Centro Universitário Maurício de Nassau, aqui em Fortaleza, nós valorizamos muito e priorizamos muito esse perfil docente em nossa equipe. E nós temos aí uma atividade que nós realizamos com os nossos professores, que nós batizamos de Roda de Mestres. Essa atividade ela é sistemática, mensal, onde nós reunimos os nossos professores a vez ao mês, num sábado pela manhã, nesse momento de maneira remota, mas fazíamos isso de maneira presencial, para discutir, para trabalhar, para debater temáticas contemporâneas sobre a docência e instigar o nosso professor a este papel de liderança que ele precisa lembrar ter e ele precisa saber que dentro de sala de aula ele é essa figura central, esse inspirador, esse motivador. Então o professor é peça angular, né, fundamental, é primordial, fator sine qua non para o desenvolvimento das lideranças de nossos alunos. Marcos, e essa liderança com certeza foi muito exigida desde o início da pandemia, no caso aqueles que tiveram que migrar do offline, já estavam acostumados, muitos professores tradicionais e tal, e tiveram que dar uma passada assim de poucos dias para o online, é um grande desafio, não é? Um imenso desafio, né? O professor, por mais conhecedor de tecnologia que ele fosse, ele jamais imaginaria que ele dormiria em sociedade, acordaria em lockdown, acordaria confinado, e precisaria buscar, através desse movimento que eu estou fazendo com você aqui, uma nova interlocução com o aluno, né? Isso foi uma novidade para o aluno e mais ainda para o professor, que precisou se reinventar, desde o seu material, desde a sua concepção pedagógica, até o processo de encantamento da sala de aula, né? De despertar o interesse do aluno em levantar-se, em sentar de frente a um computador
e a estar ali como se estivesse numa sala de aula, só que no ambiente virtual. Então, nós precisamos, dentro de um curtíssimo espaço de tempo, Danilo, fazer com que o professor fosse capacitado para isso, não que ele não já o fosse, mas a gente já vinha no processo de transformação digital, que nós chamávamos dentro do nosso grupo, preparando o nosso professor não para uma pandemia, mas para as novas tecnologias, para essa nova realidade, para esse ensino híbrido, para essa modalidade mesclada, em que o aluno pode ter essa flexibilidade e o professor precisa estar preparado para isso. É uma nova realidade que a gente teve que acelerar. Eu costumo dizer que a gente teve que apertar um pouquinho o pé para que o professor também precisou fazer isso, a instituição precisou fazer isso, o aluno precisou fazer isso. Então, toda a cadeia produtiva educacional precisou se reordenar, se reagrupar, se reorganizar para esse novo momento que a gente vive e que eu acho que mesmo com vacina, com tudo mais, nós seguiremos um caminho meio que sem volta, porque todos vão estar mais habituados a isso. Mas o professor precisou sim se reinventar e descobrir uma série de coisas dentre essas coisas, o poder que ele tem de engajamento, mobilização, sensibilização. O professor foi peça angular nesse processo. É verdade, eu acompanhei muito de perto isso aí. Realmente, muitos professores se reinventaram e descobriram, como o senhor citou aí, a liderança que talvez eles nem acreditassem que tivessem. Naquele momento que mais se precisou, a liderança ali floresceu. E a gente está falando também do aluno. Do outro lado, nós temos o aluno. O aluno, eu costumo dizer que o aluno também tem que ser um líder nos seus estudos, tem que liderar os seus estudos e tal. Afinal de contas, a quantidade de ruído que o atrai é gigantesca. O senhor pensa em algumas características. Quais são as características de um bom aluno que consegue liderar os seus estudos, muitas vezes estudando, trabalhando, sendo mãe, sendo pai? Como conseguir liderar tudo isso, professor? Olha, o aluno ele tem que ser o ator principal, ele não pode ser o coadjuvante, ele tem que ser um protagonista, ele tem que ser o dono da própria carreira, saber onde ele quer chegar, quais as estratégias ele vai adotar para alcançar aqueles objetivos, conversar com professores, pedir dicas, orientações, buscar inspirações em profissionais de referência no mercado, estar antenado com tudo isso. Além disso, ele tem que se manter atualizado sobre a área de atuação dele, ele não pode se limitar ali àquele espaço de sala de aula ou àquele conteúdo que o professor dá, né, ministra. Ele precisa participar de projetos dentro e fora da faculdade, dentro das paredes e fora, e transcender isso. Buscar ver o que se passa no mundo, né? Investir na carreira como seu maior patrimônio, para chegar aonde ele quer. Que é o maior patrimônio que o aluno tem nesse momento de investimento de tempo e de dinheiro, realmente a sua carreira, né? Exatamente, a carreira começa no primeiro dia de aula e ele não acaba quando a graduação termina. O aluno precisa ter isso em mente. Nós somos eternos aprendizes, Danilo. Não tem esse profissional que se possa dizer estou acabado, estou pronto, estou terminado, porque o mundo ele é muito dinâmico, né? A sociedade ela é muito rápida, as coisas acontecem nessa rapidez da tecnologia, do conhecimento. O profissional ele tem que estar se reinventando a cada momento. Quem é que estava na sua residência, enquanto profissional, que no final, ou na metade de março de 2020, eu estava, me lembro, na cidade de Juazeiro do Norte, e escutava ouvir de longe lá um determinado vírus na cidade de Wuhan, na China, e de repente a globalização trouxe, né, numa fração de minutos, segundos, e num curto espaço de tempo, o país todo já estava contaminado. Então, ninguém poderia se preparar para isso, sabendo que isso ia acontecer. A gente ouvia muito distantemente, e de repente, essa rapidez das coisas acontecerem no mundo, nos trouxe uma realidade diferente, em que todos nós fomos impelidos a mudar, a nos readaptar, e precisamos seguir nos cuidando. As coisas não estão ainda normais. Esse novo normal que tanto se fala, né, a gente precisa continuar atento a todas essas questões. No grupo, as aulas no momento continuam 100% online. Obedecendo 100% dos decretos estaduais e municipais, o último decreto, baixado ontem, inclusive, entrado em vigor ontem, ele nos permite o funcionamento até as 20 horas de atividades não essenciais para todos os segmentos, e nós respeitamos isso rigorosamente. Permitiu até então, ao final do ano passado, a realização das aulas práticas dentro da instituição. Nós cumprimos com todo o calendário de aulas práticas, os estágios nos campos de estágio, os atendimentos clínicos, porque nós temos clínica de psicologia, clínica de fisioterapia, clínica de medicina veterinária, clínica de odontologia. Esses atendimentos devidamente agendados e respeitando todos os protocolos de distanciamento social, uso de máscara, álcool gel, etc.
mas nós não sabemos como é que as coisas vão ficar. Esse último decreto, ele já nos dá um indicativo de que as coisas estão voltando e que nós precisamos ter o respeito. Iniciaremos o semestre de maneira remota, porque os decretos não permitem a nenhuma instituição no estado do Ceará o retorno às atividades práticas no que tange à sala de aula, aulas físicas presenciais, mas as atividades práticas dos cursos que são inerentes a isso, curso de saúde, a gastronomia, todas elas estão sendo respeitadas, o foram até dezembro do ano passado, e vamos aguardar os novos decretos para saber que passos nós vamos adotar. Mas estamos preparados para todas as situações. O retorno presencial, as aulas presenciais, as aulas remotas, as aulas práticas, em qualquer uma das situações, o Centro Universitário Maurício de Nassau de Fortaleza está pronto para receber o seu aluno. Maravilha, professor. Eu tenho aqui uma frase, eu gosto sempre de trazer uma frase para os meus convidados comentarem, e uma frase do considerado primeiro pedagogo, que é Platão. Não é? Tem uma frase pequenininha, eu quero que o senhor reflita sobre ela. Toda virtude é conhecimento, frase atribuída ao grande filósofo Platão. Comente essa frase, professor. Assim, para Platão, a busca pela virtude, ela deve ser a vida toda, pela vida inteira. É por isso que nós, profissionais, nunca devemos parar de estudar e de adquirir conhecimento, além, é claro, de compartilhar com os próximos, né? Com as pessoas. Jamais com o intuito de demérito, de humilhar, mas sempre no intuito de engrandecer, de colaborar no crescimento daquele indivíduo, né? Nós devemos estudar sempre para buscarmos ser melhores como pessoa e como profissionais. É uma tarefa de toda a sociedade, é uma tarefa árdua, contínua, extenuante, mas extremamente gratificante. Perfeito. É um dos pilares, inclusive, que eu trago sempre nos meus treinamentos e nas minhas mentorias, essa relação com as virtudes humanas que são super importantes. Na verdade, a base, não é a base que lá os gregos, 300 anos antes de Cristo, já sabiam que era a base sobre a qual se constrói o homem. Não é? Então, isso é super importante. A virtude tem que estar presente no cotidiano das pessoas. Diante, então, professor, de toda a sua experiência, diante do mundo que o senhor vivencia todos os dias como diretor, como reitor, diante de tudo isso, para o senhor Marcos Pontes, qual é o código da liderança? Bom, eu acho que a ética, o espírito colaborativo, o ser responsável com as partes e com o todo, a retidão de caráter principalmente, compõe a base de um grande líder. São códigos muito fortes que precisam estar enraizados nesse líder, nessa liderança. Algumas lideranças, como eu falei lá atrás, elas são natas, outras são despertadas, e todas elas são desenvolvidas ao longo do percurso formativo. Independente de já ser nata ou de ser descoberta, elas estão em permanente construção. Eu acredito que sem estas premissas, Danilo, nós não conseguimos despertar, nós não conseguimos formar e gerar a liderança que existe em cada um de nós. Por isso, o código, ou os códigos no plural, que eu acho que são basilares, são esses: a ética, o espírito colaborativo, o ser responsável com as partes e com o todo, e essa retidão de caráter que faz com que o profissional seja um profissional multiplicador e referência. Muito bom, professor. Chegamos ao final. Eu quero que o senhor, por favor, dê as suas considerações, coloque aquilo que gostaria de colocar, de democratizar com a gente aqui em termos de projetos, seus, profissionais, projetos da Maurício de Nassau, enfim, fica à vontade que esse tempo é do senhor. Danilo, eu queria primeiramente agradecer a você, né, pela oportunidade, deixar o meu abraço afetuoso a você e a todos aqueles que assistem o seu canal, parabenizar por essa iniciativa que eu acho extremamente válida e importante. São reflexões extremamente contemporâneas, falar de lideranças, falar do mundo contemporâneo, trazer esses temas atuais no mundo ou no processo onde algumas coisas são banalizadas, eu acho de extrema relevância. O Centro Universitário Maurício de Nassau de Fortaleza, ele tem esse compromisso com a sociedade, com a formação, tem um trabalho muito forte de responsabilidade social, e nesse momento eu acho que a gente precisa incutir muito isso na sociedade. Mais do que nunca, nós estamos precisando uns dos outros. Nós precisamos nos irmanar, nós precisamos nos dar as mãos, no sentido figurado, ajudar, e nós estamos muito preocupados com esse momento que nós atravessamos, muito sensíveis a todas as situações,
a todas as cadeias produtivas que passam por dificuldades. Todas as instituições e todos os segmentos, sem exceção, Danilo, eles atravessam dificuldades, todos. Não teve esse que não tenha tido nenhum tipo de afeição, ou que não tenha tido aí alguma dificuldade, que não tenha atravessado alguma dificuldade nesse período, nesse último ano, né? Vamos fazer agora um ano, mês que vem, em que estamos em pandemia. Nós começamos em março de 2020 e vamos entrar em março de 2021. Então, eu acho importante, nesse momento, destacar esse trabalho de responsabilidade social que nós estamos fazendo, junto com vários setores, com vários segmentos da sociedade, com os profissionais de saúde, nos unirmos a eles nesse momento, pedir para que todos aqueles que estejam assistindo a esse nosso bate-papo agora tenham a consciência de que as coisas não voltaram ao normal, de que a gente precisa ter a responsabilidade, não só conosco, mas com o próximo, que a gente precisa guardar desde os nossos parentes dentro das nossas casas. Nós acabamos, por vezes, tendo o risco de sermos vetores de transmissão, né? E a gente precisa ter esse conhecimento, precisa ter essa consciência de que nesse momento é importante, às vezes, dar esse passo para trás, porque não é fácil, ficar dentro de suas residências, diminuir a circulação em sociedade, mas em prol de um bem maior, que é a vida. Isso não tem preço, né? A vida dos nossos parentes, dos nossos amigos, aqui no nosso caso, dos nossos colaboradores, sempre respeitando, no caso da Uninasal, colaboradores, alunos, né, a comunidade acadêmica como um todo. Tivemos um trabalho muito forte durante esse ano de 2020 de preservação de vidas. Essa foi a nossa temática, preservar a nossa comunidade e preservar a vida de terceiros. Que Deus abençoe a todos nós, que nós tenhamos um 2021 mais profícuo, que a gente tenha aí mais perspectivas com a chegada das vacinas, que nós consigamos essa vacinação em massa, mas que até lá a gente tome todas as medidas necessárias para isso. O Centro Universitário Maurício Nassau de Fortaleza vai continuar ativo, atento. Eu convido a todos a ingressarem em nossas redes sociais, via Instagram, Facebook, né, a conhecer os nossos portais. Aqui em Fortaleza nós trabalhamos, né, nós temos 2 grandes unidades, muito fáceis de vocês conhecerem e que estão de portas abertas, respeitando a todos os decretos estaduais e municipais com toda a questão do distanciamento social, qual seja a Uninasal Doroteias, a antiga Uninasal Colégio Doroteias, fica ali na Guanambi com Domingos Olímpio, numa localização muito nobre, muito fácil de chegar, e a nossa outra unidade, Uninasal Parangaba, fica ali na Dedé Brasil, com Germano Frank, no antigo Colégio Anchieta, de frente ao Shopping Parangaba, também outra localização muito bacana. São instituições centenárias, Danilo, e que nós trabalhamos com a preservação. Importante destacar, até curioso destacar, nós temos a 3ª biblioteca da América Latina, que é construída dentro de uma igreja no Doroteias. Essa igreja, quando era das Irmãs Doroteias, o colégio das Irmãs Doroteias, quando elas se desfizeram da escola, nós fizemos todo o processo de dessacralização, esse é o termo que se dá, nós dessacralizamos o espaço, respeitamos, o espaço é tombado, e nós fizemos de uma antiga igreja uma biblioteca de 3 andares, climatizada, com mais de 120 espaços de estudo individual, com mais de 20 espaços de estudo em grupo, com acervo de mais de 50 mil títulos, toda preservada, toda construída, e é um espaço de visitação para muitas pessoas quando vão, ex-alunos do Colégio Doroteias, que a gente recebe com muito carinho, com muita atenção, sempre preocupados também na preservação do espaço. O Colégio Doroteias, o antigo Colégio Doroteias, onde é a Uninasal hoje, e é um prédio com mais de 100 anos de vida, né? E o antigo Colégio Anchieta também é um prédio bastante antigo, tombado ambos pelo IFAM e respeitados pelo nosso patrimônio. Então deixo mais uma vez o meu abraço carinhoso, meu agradecimento a você, Danilo, parabéns pelo belíssimo trabalho que você desenvolve. A Uninasal está de portas abertas para você, para todos os teus seguidores, aqueles que te assistem, e eu espero que a gente consiga atravessar todo esse processo de dificuldade, todo esse momento que a gente está passando, com muita tranquilidade e com muita fé e esperança sempre. Um grande abraço a todos. Eu que agradeço, professor, parabéns ao Grupo Ser Educacional, parabéns a você que acompanha o Código da Liderança. E no próximo programa, mais um talentoso profissional vai falar para mim e para você sobre qual é o Código da Liderança. A gente se vê no próximo programa. Tchau. Pronto, professor. Voltamos aos bastidores.